E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Word e Writer, continuando também com o assunto de tabelas. A gente viu grande parte das operações que a gente podia realizar de manipulação das tabelas, como inserção de linhas, inserção de colunas e assim vai. A gente vai hoje trabalhar com conversão de tabela em texto, vamos trabalhar com classificação da tabela, vamos trabalhar também com a questão das fórmulas. Existem fórmulas a serem feitas com tabelas. É uma coisa que eventualmente pode cair para você. Não tenho visto, né, costumeiramente em prova cair fórmula de tabela, mas é possível que isso apareça e a gente vai abordar também, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar agora, usando o Word, usando o Writer, é a conversão de tabelas. A gente vai converter tabela em texto, converter texto em tabela. São duas funções bem interessantes, duas funções que podem surgir para vocês. E nós vamos trabalhar depois com isso, com a classificação. Então, dá uma olhadinha aqui. Vamos olhar aqui, eu vou estar no Word, né? O que eu tenho aqui na nossa tela aqui é uma tabela, né? Então, nós temos aqui uma tabela, tá? E nós temos aqui embaixo um texto que vai virar uma tabela, certo? A gente não precisa preencher os dados depois da tabela feita. Pode preencher antes e mandar converter para a tabela, certo? Mas vamos trabalhar com essa nossa tabela aqui. Uma primeira coisa que eu mostrei na aula anterior, e é bom rever agora, é o seguinte, ó. Eu mostrei como selecionar, né? A gente pode selecionar uma tabela selecionando uma célula, né? Selecionando uma linha, selecionando uma coluna ou selecionando a tabela inteira. Né? Você quer aplicar um efeito na tabela inteira, você pode selecionar a tabela inteira, ok? Tem outra forma de fazer, tem. Você pode vir aqui, ó, tô na tabela, né? Então eu vou lá em Layout da tabela e você tem aqui como selecionar, ó. Você pode selecionar uma célula, uma coluna, uma linha ou a tabela inteira. Então, dentro daquela guia especial Layout, que é uma guia que aparece dentro das ferramentas de tabela, certo? Então, dentro da guia especial Layout, nós temos aqui como selecionar ou célula, ou coluna, ou linha, ou tabela. Tá? No Writer, a gente também tem isso. Então, no Writer, olha só. Você clica aqui em qualquer lugar, a gente viu, né? Que pode selecionar também tabela, tudinho. Você vem aqui no menu tabela e tem a opção selecionar. E dentro de selecionar, você pode selecionar só uma célula, só uma coluna, só a linha ou a tabela inteira, se você quiser, certo? Então, esse foi o primeiro comando que eu lembrei hoje, que eu tinha esquecido de mostrar a vocês na aula passada. Você pode selecionar também dentro do menu tabela, ok? Vamos lá. Vamos converter tabela em texto, certo? Eu quero transformar essa tabela num texto. A primeira coisa que vem em mente aqui, a primeira coisa que surge, né, é a dúvida: por que eu faria isso? Por que eu transformaria uma tabela em um texto? Né? Às vezes, você manipula tabela no Word, claro, no Writer, você está trabalhando com uma tabela, quer manipular aqueles dados ali, mas às vezes você precisa passar isso para um programa que não entende muito bem tabela do Word, não entende muito bem tabela do Writer. Então, vamos supor, você fez uma tabela no seu trabalho, você fez uma tabela aí com você, e o pessoal de informática quer essa tabela. Eu quero essa tabela porque eu vou pegar os nomes desses funcionários aí e automaticamente atualizar no banco de dados esses nomes e esses telefones. Então você fez uma lista dos funcionários, dos servidores públicos que trabalham junto com você no seu setor, e aí você organizou uma tabela no Word. Ao organizar essa tabela no Word, você vai passar para o pessoal de informática para eles atualizarem no banco de dados lá do órgão em que você trabalha. E a tabela do Word não é entendido pelo banco de dados, vamos supor lá. O banco de dados lá do sistema usa Linux e ele não entende tabela. Você pode mandar um texto separado por ponto e vírgula. Um textozinho separado por ponto e vírgula pode ser lido lá, ele pode fazer um scriptzinho, um programazinho para fazer isso. Então, às vezes, a gente não vai transmitir as informações não para um Word, vai transmitir as informações para alguém que precisa delas organizadas, mas que não necessariamente sabe ler uma tabela do Word. Então, você pode converter a tabela em texto, salvar no bloco de notas, como um texto simples, um texto puro, tranquilo demais. Certo? Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para converter uma tabela em texto, basta você clicar dentro da tabela, tá? Chegar lá na guia Layout, você tem aqui a opção Dados. E dentro de Dados você pode mandar converter em texto. É um caminho meio sacana, eu sei. Né? Então veja só, eu selecionei, cliquei em qualquer lugar da tabela, não precisa selecionar a tabela toda, mas se fizer funciona. Mas você pode clicar em qualquer lugar da tabela. Você vem aqui dentro da guia Layout, que é uma das guias especiais que aparece em ferramentas de tabela. Você pega Dados, dentro do grupo Dados você vai encontrar a ferramenta Converter
em texto. Então, eu vou clicar aqui em converter em texto. A única coisa que ele me pergunta é o seguinte, olha só, é uma coisa que é necessário que a gente entenda, certo? Cada linha da tabela, vamos riscar aqui um pouquinho, cada linha da tabela será identificada como um parágrafo, ok? Então, fique ciente, cada linha vai ser um parágrafo. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4 parágrafos. Obrigatoriamente, cada linha da tabela aparecerá no texto como se fosse um parágrafo. Quer dizer, aparecerá um enter ao final de cada uma dessas linhas. A dúvida que paira nessa janela aqui, que ele vai e lhe pergunta, é qual é o caractere, qual é o símbolo que você quer escolher para separar as colunas, certo? Apesar de estar dizendo que separar texto com, na verdade, esse caractere que está escolhendo aqui, que você está escolhendo, é para separar colunas, apenas isso. Ok? Então vamos tentar mostrar isso aqui da seguinte maneira. Ó. Vou arrastar um pouquinho para cá, pronto. Os caracteres que estão sendo escolhidos aqui, vamos lá. Os caracteres que estão sendo escolhidos aqui, eles vão ser usados para separar isso aqui, para substituir isso aqui, a separação de colunas. Né? Portanto, se você escolhe ponto e vírgula, vamos supor, se você escolhe ponto e vírgula, haverá um ponto e vírgula no texto resultante. Quer dizer, fulano, ponto e vírgula, não sei o quê, ponto e vírgula, não sei o quê. Então, são 3 colunas, são as colunas da minha tabela. Elas serão divididas, transformadas em texto, e haverá a separação aqui das colunas por meio de ponto e vírgula. Do caractere, na verdade, que você escolher, né? Se eu escolher ponto e vírgula, virá ponto e vírgula. Então, vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste na prática, é melhor, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer ponto e vírgula e vou dar OK. Certo? Vou dar OK. Olha só, minha tabela foi convertida em texto. Né? E o caractere aqui, ó, o caractere que está aqui é justamente o ponto e vírgula. É o caractere que nós usamos como separação de tabela. Vamos lá. A separação. Vamos lá para o Writer. Mesma coisa no Writer. Ó. Clico no meio do Writer. Tá? E eu tenho uma ferramenta lá, ó, tabela. Aí você tem que converter. Dentro de converter você tem as duas, né? De texto para tabela e tabela para texto. Vamos de tabela para texto. A mesma coisa ele me pergunta qual é o caractere que eu quero. Eu vou escolher um caractere estranho. Eu vou botar aqui, por exemplo, sei lá, jogo da velha. E vou dar um OK. Olha só. Tá vendo? Meu texto foi separado pelo caractere jogo da velha. Não é uma coisa muito comum, não é uma coisa muito criativa, né? Mas foi. Então, de novo, eu vou lá, tabela, converter. Tabela para texto. Eu quero tabulação, por exemplo, tabs, né? Então, vou dar OK. Ele fez um tab, só que assim, o tab que ele escolheu, o posicionamento que ele escolheu de tabulação não foi muito legal de acordo com a régua. A nossa régua aqui não ficou muito legal a tabulação. Então, você escolhe como converter de tabela para texto, você escolhe, você tem o direito de escolher qual caractere você vai usar na conversão de tabela para texto. Que tipo de pergunta surge ou surgiu sobre esse assunto em si de conversão de tabela para texto? Engraçado que eles perguntam normalmente alguma coisa no seguinte sentido. Uma tabela de 5 linhas e 3 colunas. Olha só, uma tabela de 5 linhas e 3 colunas, quando convertida para texto, vai resultar em... Aí, letra A, exatamente 5 parágrafos. Letra B, no mínimo 5 parágrafos. Letra C, no máximo 5 parágrafos. Letra D, impossível determinar. Letra E e tal. Então, entenda. Ele quer uma tabela de 5 por 3, uma tabela de 5 linhas por 3 colunas. A gente viu que cada linha da tabela será um parágrafo, concorda? Cada linha da tabela será um parágrafo. Em quantos parágrafos essa tabela vai ser dividida? Né? Você vai dizer assim, poxa, João, claro, se eu tenho uma tabela com 5 linhas, eu vou ter 5 parágrafos. Errado. A conversão... ela faz com que cada linha da tabela seja considerada um parágrafo. Né? Haja uma marca de parágrafo no final de cada linha. Só que, na hora de converter, eu posso escolher que a separação será feita por parágrafo. Quer ver? Olha só. Então, o que vai acontecer? Eu vou ligar logo aquele negocinho lá do exibir caracteres não imprimíveis, né? Vou ligar ele logo aqui, para a gente poder ver isso. Certo?
Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou selecionar minha tabela, vamos tirar o zoom, né? Eu vou selecionar aqui minha tabela e vou fazer lá. Ferramentas, tabela, converter, tabela em texto, de tabela para texto. Se eu escolho ponto e vírgula, ok, eu tenho aqui 4 parágrafos, perfeito. Então eu converti uma tabela e ela virou 4 parágrafos, porque eram 4 linhas. Ok, nada estranho nisso, era o de se esperar. Mas olha o que eu vou fazer agora, certo? Eu vou fazer tabela, converter de tabela para texto e vou dizer que eu quero que o separador de colunas seja um parágrafo também. Então olha só, o que eu estou fazendo com isso é o seguinte: aqui vai ter um parágrafo, aqui vai ter um parágrafo e aqui vai ter um parágrafo natural. Isso aqui é o parágrafo natural, certo? Então você vai ver, aqui também vai ter um parágrafo, aqui também vai ter um parágrafo e aqui vai ter o parágrafo natural, que é o parágrafo da linha. Então perceba que se eu escolho o parágrafo como caractere separador, ele vai colocar uma marca de parágrafo, ou seja, um enter, ao final de cada célula. Então eu vou ter aqui bem mais do que 4 parágrafos resultantes, né? Eu vou ter 4 vezes 3, 12 parágrafos. Isso aqui vai ser um parágrafo separado, isso aqui vai ser um parágrafo separado, o telefone vai ser um parágrafo separado, João vai ser um parágrafo separado. Então, a simples pergunta, volta aqui para a câmera, a simples pergunta, se você converte uma tabela de 5 linhas e 3 colunas para texto, quantos parágrafos resultam? Você não sabe dizer. Você não sabe dizer, em primeiro lugar, porque ele não disse qual foi o caractere que foi usado para fazer a divisão de texto, a divisão da tabela, a conversão, né? O que é separador de coluna, ele não vai mencionar, não vai ser dito, não foi dito na questão. Mesmo que ele diga, daqui a pouco eu vou alertar você para isso. O segundo alerta é que eu não sei, dentro da tabela, se existem parágrafos ou não, a mais do que deveria existir. Quer ver? Eu vou dar um OK aqui, a gente vai dar um OK aqui. Certo? Vamos dar um OK aqui. Olha só, o que é que eu tenho agora? Eu tenho 12 parágrafos. Ó, são 12 parágrafos. Por que 12 parágrafos? Porque cada célula virou um parágrafo. Nome, e-mail, telefone, João, o e-mail de João, o telefone de João, Paulo, o e-mail de Paulo, o telefone de Paulo, Luiz, o e-mail de Luiz, o telefone de Luiz. Cada um virou um parágrafo, quer dizer, a separação de cada célula virou um parágrafo. Com certeza, a resposta ideal seria, né, se você tem uma tabela de 5 linhas e 3 colunas, a gente vai ter no mínimo 5 parágrafos, ok? É a melhor resposta. A melhor resposta com certeza é essa, no mínimo 5 parágrafos. Por quê? Porque, voltando aqui, se a conversão for feita com um símbolo normal, como ponto e vírgula, e se não houver nenhum parágrafo extra dentro da tabela, com certeza serão apenas 5 parágrafos, como foi a conversão inicial que eu mostrei, que deu, na verdade deu aqui 4 parágrafos, né? Eram 4 linhas, 4 parágrafos. Então, uma tabela de 5 linhas e 3 colunas, ela tem, no mínimo, ela vai ser convertida em texto, resultando em, no mínimo, 5 parágrafos. Não menos do que 5 parágrafos, ok? O que mais se pode atribuir, ou se pode falar a respeito disso? Mas então eu posso afirmar, por exemplo, João, se são 5 linhas e 3 colunas, eu posso também responder que são, no máximo, 15 parágrafos, não é isso? Não, isso aqui não. Você não pode afirmar o máximo. Você pode afirmar o mínimo, com certeza. 5 parágrafos, porque cada linha vai ser um parágrafo. Cada linha é o mínimo possível, cada linha da tabela virará um parágrafo. Mas eu não posso afirmar o máximo, porque tem outras coisas que a gente deve levar em consideração, além do número de linhas e colunas. Vamos dar uma olhada nisso, né? Olha só, selecionei aqui, vou dar um Ctrl Z, né, para a gente voltar à tabela. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui na primeira célula da segunda linha, vou escrever um Enter. João, Enter, Antônio, Enter, Carvalho, certo? Note que eu coloquei 3 parágrafos aqui dentro dessa célula. Mesma coisa aqui, vamos lá, Paula. Paula, Enter, Carvalho, Luiz, ponto,
ou enter, desculpa, Otávio. Piadinha. Então, Luiz Otávio, certo? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho vários parágrafos sendo criados dentro de uma única célula, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu converter, os enter que estão aqui, vamos dar um zoom melhor para a gente poder ver, né? Quando eu converter, os enter que estão aqui, eles serão considerados. Então, esse enter será considerado, esse enter será considerado. Então, ou seja, o conteúdo desta célula, na hora de convertido para texto, ele vai ter João, o enter, Antônio, o enter depois de Antônio, e Carvalho, e o enter, né? Então, ou seja, é importante frisar que se você não sabe qual é o conteúdo da célula, se a questão não diz qual é o conteúdo da célula, você pode deduzir que há enter na célula. Você pode imaginar, tá? Veja só, não é deduzir. Você pode imaginar. E por imaginar, se o cara simplesmente diz, uma tabela de 5x3 foi convertida, eu não sei o que vai surgir disso. Eu não sei se essa tabela de 5x3 vai dar só 5 linhas. Eu não sei se essa tabela, mas eu sei que ela no mínimo vai dar 5 linhas. Uma tabela de 5x3, ela não pode dar menos do que 5 parágrafos. Não dá menos do que 5 parágrafos, não pode. Ela pode dar mais se os caracteres escolhidos forem parágrafos e se houver parágrafo dentro das células. E ela pode dar mais do que os 5 vezes 3, porque se houver parágrafos aqui no conteúdo das células, ela pode dar mais do que 15 parágrafos finais. Então, processo de conversão de tabela para texto, dá para fazer um pano para manga de questões, muitas questões sobre isso, certo? Eu posso garantir qual é o mínimo, é o número de linhas que a tabela tem. Eu posso garantir qual é o máximo? Não posso afirmar nada acerca do máximo, a menos que o enunciado seja um enunciado bem elaborado. No início da próxima aula eu vou ver se eu consigo fazer um enunciado bem elaborado para a gente trabalhar com esse enunciado, ver todas as possibilidades de abordagem disso, tá? Então, conversão de tabela para texto. Vamos converter aqui, né? Vamos converter essa aqui. Note que eu botei um bocado de enter aqui, então veja só. Eu vou pegar minha tabela, vou mandar aqui tabela, isso é no Writer, tá? Converter de tabela para texto. Eu vou exigir ponto e vírgula, né? A gente vai ter aí 4 linhas, mas não vai ter não vai ter 4 parágrafos, vai ter mais do que isso, né? Vou dar um OK. Olha só. Nome, e-mail, telefone virou um parágrafo, como era de se esperar, separado por ponto e vírgula, tranquilo. Mas, ó, João Antônio, o enter foi exposto, então João virou um parágrafo, Antônio virou um parágrafo. Carvalho, ponto e vírgula, João EVP, ponto e vírgula e o telefone, tudo bem. Certo? Aqui, ó, Paula, enter, Paula virou um parágrafo, né? Então aqui eu tenho quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parágrafos numa janela, ó. 8 parágrafos oriundos de uma tabela de 4x3. Uma tabela que poderia dar 12, até poderia dar mais do que 12, no mínimo aí dariam 4, foram 8, né, pela adição de alguns parágrafos por causa do conteúdo da tabela, porque o conteúdo da tabela tinha células contendo enter, tinha células contendo a quebra de parágrafo, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Agora vamos com o comando contrário, né? A gente vai trabalhar agora com o comando converter texto em tabela. O texto em tabela é muito mais fácil, ó. Perceba o texto que eu tenho aqui. Eu já tenho um texto aqui todo pronto. Esse texto poderia ser, por exemplo, um listão. Poderia ser uma lista de aprovados, né? Imagina, eu tenho aqui na minha lista, né? Olha só, veja só. Eu tenho o que nós chamamos de campos, né? Que é a organização hierárquica das informações. Né, um ponto e vírgula aqui, cidade, o campo cidade, idade, nota e situação. Pronto. Isso aqui é um parágrafo, ok? Esse parágrafo vai virar uma linha da tabela. Certo? E como você percebeu, esse parágrafo ele tem informações que são divididas pelo mesmo caractere, ou seja, pelo mesmo símbolo de ponto e vírgula. Aqui está o símbolo que divide essas informações. Então a gente já sabe, o próprio programa vai sentir que é ponto e vírgula, certo? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 informações. Olha na segunda linha.
1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, 5 também. 5 informações. Então, a estrutura que vai criar a nossa tabela está perfeita. Nós temos aqui mais um parágrafo, mais um parágrafo, mais um parágrafo e mais um parágrafo. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. E cada parágrafo tem 5 informações divididas por 4 pontos e vírgulas. Aqui, ponto e vírgula, aqui, ó, ponto e vírgula, segunda informação, terceira informação, ponto e vírgula, quarta informação, ponto e vírgula, quinta informação, e aí o final do nosso parágrafo. Portanto, nós vamos criar aqui, com isso, já percebeu, né? Uma tabela de 5 linhas por 5 colunas. Nós vamos trabalhar com uma tabela de 5 por 5. Ela vai ser criada já assim, certo? Ao contrário do que a gente faz do converter tabela em texto, em que a gente não sabe o que vai surgir se não nos disserem o conteúdo, né? Aqui a gente tem condições de dizer o que vai surgir, porque a gente precisa saber qual é o conteúdo, né? Ele precisa mostrar para a gente, olha, essa informação aqui, ela vai gerar uma tabela de quanto por quanto, né? Então ele tem que mostrar, numa questão de prova, ele teria que mostrar o texto que foi escrito e para a gente poder saber qual é a tabela que vai ser gerada a partir daí, né? Questões de conversão de texto em tabela não são comuns. As de tabela em texto não são comuns, mas apareceram em bem maior número do que o que a gente vai ver agora, do que a conversão de texto em tabela. Porque a conversão de texto em tabela é muito tranquila, é muito simples, não tem muita dor de cabeça. Aí seria o seguinte, para que serve o texto em tabela? Imagine que você recebeu a informação do listão num PDF, né, desses PDFs. A organizadora do concurso lançou um PDF com a lista do nome de todo mundo. Aí você vai lá, seleciona, e você quer trabalhar no Word na forma de tabela, porque fica mais fácil para você e tal. Então você vai selecionar o texto devidamente organizado. Lembre-se só que o texto tem que estar separado em parágrafos. É necessário que ele esteja separado em parágrafos, né? Cada parágrafo será o equivalente a uma linha da tabela, a gente já viu isso. E basta só isso, basta que cada parágrafo seja o equivalente a uma linha que a tabela vai ter. E que as informações de cada linha sejam divididas pelo mesmo caractere, pelo mesmo símbolo, no caso aqui, ponto e vírgula. Ok? Vamos lá trabalhar. Eu vou selecionar todo o texto que eu quero converter, certo? E aí eu vou lá em cima, tranquilo demais, tabela, converter de texto para tabela. Converter de texto para tabela. Olha o resultado, deixa eu organizar aqui para a gente poder ver, né? Então, assim, a tabela, converter de texto para tabela. Ele já selecionou aqui, já viu aqui que tem ponto e vírgula. Se você quiser que sua tabela tenha um título especial, né? Assim, o título seja diferente, né? Formatado de forma diferente, né? Classificado como título, você bota aqui um título e ok. Pronto. Olha só. Minha tabela foi criada com 5 linhas e 5 colunas, como era de se esperar, certo? Os dados todos organizados bonitinho aqui, direitinho. Você tem a sua tabela a partir do texto. No Word, mesma coisa, ó. No Word eu vou selecionar aqui o texto, né? Selecionar aqui o texto. Você vai no menu Inserir, onde você inseriria uma tabela, certo? Você pode inserir a tabela aqui, ó, a partir do Converter texto em tabela. Então ele fica aqui dentro de Inserir. Diferentemente, olha, um detalhe aqui, por favor, certo? No Word 2007 e o Word 2010, a inserção da tabela acontece no menu não, na guia Inserir, certo? Então, você tem uma guia própria para isso. Não tem uma guia tabela, tem uma guia Inserir. Então, dentro de Inserir, você manda Inserir tabela. E é dentro desse mesmo botãozinho, desse mesmo grupo, né, dessa mesma ferramenta de Inserir tabela, que você tem o Converter texto em tabela. Até porque a conversão de texto em tabela é uma inserção. Você está criando uma tabela a partir de um conteúdo já pronto. Então, isso está na guia Inserir, não esquece. Qualquer coisa que se refira à tabela já pronta, poxa, a tabela já está pronta, eu vou fazer uma formatação, eu vou classificar a tabela, eu vou transformar a tabela em texto, isso aparece naquelas guias especiais, ferramentas de tabela, que sempre aparecem quando você tem uma tabela selecionada. No caso aqui eu não tenho tabela selecionada, então as guias não vão aparecer, certo? Então, converter texto em tabela, no Word 2007, 2010, está na guia Inserir, certo? Nos programas que usam menus, como o Word 2003, o Word XP, o próprio Writer do BR Office, está no menu tabela, tudo está no menu tabela. Tanto converter tabela em texto, quanto converter texto em tabela. Então eu vou clicar aqui em converter texto em tabela,
ele me pergunta, ó, ele já verificou pelo ponto e vírgula, né, pela existência de ponto e vírgula, que vai ser 5 por 5, vou dar ok, não tem o que fazer. A tabela foi construída já com o conteúdo, certo? Já com o conteúdo previamente feito. É uma pergunta interessante, podia surgir. Essa pergunta podia surgir. Como é que você cria uma tabela já com o conteúdo? Uma das formas de fazer isso é você converter um texto em tabela. Você converte o texto em tabela, a tabela já é criada com o conteúdo. Quando você manda inserir a tabela, normalmente a tabela ela não é criada vazia, como você já percebeu, né? Vamos lá. Uma outra ferramenta muito interessante é a ferramenta classificar. Eu vou selecionar aqui minha tabela, né, e você tem uma ferramenta de classificar tabela. Deixa eu lembrar onde é que está classificar. Classificar está aqui, na guia início, né? Olha só, pronto, ó, só para mostrar aqui. Classificar está aqui, ó, na ferramenta do A a Z, dentro de parágrafo. Na verdade, porque você classifica parágrafos também, né? Você pode classificar parágrafos, mas eu vou clicar aqui, selecionei a tabela, tá? E vou mandar classificar. Quando você classifica pela coluna, tá? Ó, pela coluna que você quer classificar. Um detalhe engraçado é o seguinte, o conteúdo inicial da coluna, o conteúdo inicial da nossa tabela. Vamos sair daqui, botar nossa tabela mais em cima, certo? E mandar classificar de novo, pronto. O conteúdo da primeira linha, ele tem que ser classificado ou ele é título, né? Ele é título, ou ele pode descer para uma linha abaixo e tal. Vamos ver. O conteúdo da nossa tabela, da primeira linha da nossa tabela, é título, certo? Então, ou seja, ele não pode sair daqui de cima, ele tem que ficar aqui em cima. Beleza, se ele tem que ficar aqui em cima, então você marca aqui embaixo, ó, com linha de cabeçalho, certo? Você está dizendo que a sua tabela tem um cabeçalho e que esse cabeçalho não pode ser mudado. Então é o que eu vou marcar agora. Eu vou marcar agora o seguinte, com linha de cabeçalho. Perceba que ele já manda a classificação, já bota a classificação pelo conteúdo da primeira célula, né, da primeira linha inteira. Então eu quero classificar por nome, né? Veja só, está escrito ali Ana, Pedro, Carlos, Eric. Ana, Pedro, Carlos, Eric. Ok. Ele vai classificar pelo nome, certo? Ou então ele pode classificar pela idade, a gente pode fazer isso, né? Fazer a classificação pela idade. Mas vamos classificar por nome. Eu acho que houve uma travada básica aqui. Travamos. Aí como é que está o... Bom, pessoal, acho que houve uma travada básica aqui no nosso computador. Eu vou fazer o seguinte, a minha câmera está voltando normal? Pronto, assim, ó, já estamos com 27 minutos de aula, pelo menos a travada aconteceu no final. No início da próxima aula a gente volta a trabalhar com classificar, tá? A aula de hoje interrompeu um pouco antes por motivo de força maior, o Windows resolveu travar. Mas a gente está de volta na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, fica com Deus.